Olá, sejam bem-vindos. Nós iniciaremos a unidade 2 de Química Geral. Os conteúdos serão ligações químicas e geometria molecular. Este vídeo-aula da unidade 2 será dividido em duas partes. Hoje, nós aprenderemos um pouco sobre ligações químicas e também sobre energias de ligação e balanço de carga. Posteriormente, em um segundo vídeo, nós iremos mostrar aspectos sobre a geometria molecular. O que seria ligação química? Ligação química seria a força atrativa que mantém dois átomos unidos. A ligação química ela pode ser iônica, covalente ou metálica. Uma ligação iônica se caracteriza pela transferência de elétrons de uma determinada espécie, denominada de metal, para outra espécie denominada de não metal. Enquanto a ligação covalente resulta do compartilhamento de elétrons entre dois átomos não metálicos. Já a ligação metálica resulta da interação entre espécies químicas denominadas de metais. Para ficar mais fácil, iremos abordar um determinado exemplo, que é a formação do cloreto de sódio. Nós temos o sódio, cuja configuração eletrônica é 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1. Nós podemos perceber que o sódio ele tem apenas um elétron no último nível de valência, enquanto o cloro, a configuração é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5. O último nível de valência do cloro, no caso, o terceiro nível, temos apenas 7 elétrons. Então, o sódio terá a tendência de perder um elétron do nível 3, enquanto o cloro terá a tendência de ganhar um elétron no nível 3. Feito isso, o sódio, ao perder um elétron, ele se transforma na espécie Na+, que seria um cátion, com a configuração 1s2, 2s2 e 2p6, enquanto o cloro se converte a um ânion denominado cloreto, tendo aí 8 elétrons no terceiro nível de valência. Então, perceba que após a transferência de elétron, cada uma das espécies, tanto o cátion sódio quanto o ânion cloreto, possui 8 elétrons no último nível de valência. Esta teoria é denominada de teoria do octeto, que diz que as espécies adquirem uma estabilidade química com 8 elétrons no nível de valência. E a figurinha logo acima, à esquerda, mostra, a princípio, um elétron no nível do sódio e, posteriormente, esse elétron foi transferido para a espécie cloreto. A figura logo à direita mostra o retículo cristalino, na qual as bolinhas laranja representam as espécies catiônicas, enquanto as bolinhas azul representam as espécies aniônicas. Este seria o modelo do retículo cristalino do cloreto de sódio. Nós temos agora aqui uma espécie que forma ligações do tipo covalente. A interação entre 3 hidrogênios e uma amina e um nitrogênio formando uma espécie denominada de amina. Perceba que, neste caso, o hidrogênio e o nitrogênio, eles compartilham o elétron. Nós sabemos que o hidrogênio tem apenas um elétron no nível de valência, enquanto o nitrogênio tem 5 elétrons no nível de valência. Por isso, é necessário 3 hidrogênios para interagir com o nitrogênio, formando a espécie NH3, que é denominada de amina. Neste caso, o nitrogênio possui 8 elétrons no seu nível de valência após a interação com os 3 hidrogênios. Já cada hidrogênio possui apenas 2 elétrons no nível de valência. Perceba que, possuindo apenas 2 elétrons no nível de valência, mesmo assim, os hidrogênios são estáveis, porque os hidrogênios eles consistem em uma exceção à teoria do octeto. Perceba também que, mesmo após a formação da espécie NH3, na qual tanto o hidrogênio quanto o nitrogênio são espécies estáveis, é possível ainda a formação de uma quarta ligação química. Isto ocorre porque o nitrogênio possui um par de elétron livre que pode interagir, neste caso, com o próton, que é um hidrogênio sem elétrons, formando a espécie NH4+, que seria denominada de amônio, ok? E aqui mais embaixo nós temos a representação
das mesmas ligações químicas, porém utilizando aqui o modelo, né, de traços. Então, você consegue perceber claramente que acontece aqui, basicamente, o que a literatura chama de ligações covalente comum e ligação covalente dativa. A ligação covalente comum seria o compartilhamento de elétrons provenientes dos dois átomos, enquanto uma ligação dativa, o par de elétrons proveniente de apenas um dos átomos. E logo aqui à direita nós temos a representação simbólica do amônio, uma espécie tridimensional, e mais ainda à direita nós temos o modelo do retículo cristalino desta espécie. São exceções à regra do octeto. Espécies com número ímpar de elétrons, por exemplo, nós temos a estrutura do NO. Perceba que o nitrogênio ele tem 4 elétrons, aliás, 5 elétrons na camada de valência, enquanto o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. E aí nós temos 2 modelos de interação possível. No primeiro modelo, nós temos aqui 3 elétrons que não participam da ligação química no nitrogênio e 4 elétrons que não participam da ligação química no oxigênio, enquanto o segundo modelo de interação, 4 elétrons no nitrogênio que não participam da ligação química e 3 elétrons no oxigênio que não participam da ligação química. Posteriormente, nós iremos ver qual dessas 2 estruturas nós vamos entender uma determinada regra para determinar qual dessas 2 estruturas é a estrutura mais provável. Espécies com menos ou mais de 8 elétrons na valência também são exceções à teoria de octeto. No segundo exemplo, nós temos aqui o trifluoreto de boro. Neste caso, perceba que cada fluoreto contém 8 elétrons no nível de valência e segue a regra do octeto. Porém, o boro tem apenas 6 elétrons, já que ele faz 3 ligações químicas. Mesmo assim, o boro é uma espécie estável. Já no terceiro exemplo, nós temos também os cloretos, que constituem 8 elétrons no nível de valência, porém, o átomo central, que seria o fósforo, neste caso, faz 5 ligações químicas e, portanto, ele tem 10 elétrons de valência, constituindo, portanto, uma exceção à teoria de octeto. Alguns teóricos chamam isso de teoria do octeto expandido. Vamos falar agora um pouco de eletronegatividade. A eletronegatividade seria a tendência de uma espécie de atrair densidade eletrônica, e ela é importante porque a eletronegatividade ela determina o momento dipolar da espécie química. O que seria o momento dipolar? Nada mais é do que a formação de polo ou carga em uma determinada molécula. Veja, o primeiro exemplo seria a molécula F2. Como nós temos 2 átomos iguais, a força com que um átomo atrai a densidade eletrônica do outro é igual, e, portanto, a molécula ela tem uma determinada simetria em termos de distribuição de densidade de elétrons. Já o segundo exemplo, que seria a estrutura do ácido fluorídrico, nós percebemos que grande parte da densidade eletrônica está deslocada para a direita. Aqui no mapa de potencial de carga, nós temos essa região vermelha, e a região vermelha indica a maior densidade de carga, enquanto a região azul indica uma menor densidade de carga. Então, veja que no segundo exemplo, a molécula está polarizada, ou seja, o momento dipolar é diferente de zero, portanto, a molécula é polar. Já no primeiro exemplo, a molécula não possui polo. Neste caso, a gente classifica como sendo uma molécula do tipo apolar, ok? Logo mais aqui à direita, nós temos um terceiro exemplo, que seria a estrutura da molécula de água. A molécula de água, nós iremos ver no segundo módulo, ela vai ter uma geometria do tipo angular. Nós temos 2 hidrogênios, que são espécies menos eletronegativas do que o oxigênio, que é a espécie mais eletronegativa. E aí, fazendo uma abordagem em termos de vetorial, nós podemos inferir que a espécie química, ela possui um polo negativa na região do oxigênio. Então, portanto, esta molécula, ela apresenta polo, apresenta carga, e então ela é classificada como sendo uma molécula do tipo polar. Agora nós vamos verificar uma regra que determina a carga formal da espécie. A carga formal da espécie, ela é calculada a partir desta fórmula, na qual V representa os elétrons de valência,
da espécie livre, L representa os elétrons que participam da ligação, mais um meio de S, que seriam os elétrons que participam da ligação química. Aliás, fazendo aqui uma correção, nós temos V, que representa a quantidade de elétrons na espécie livre, L, que representa a quantidade de elétrons que não participam da ligação, e o S, que seria a quantidade de elétrons que participam da reação química. Então, feito essas observações, nós podemos aplicar esta equação para o cálculo da carga formal do cianeto, que seria um ânion composto apenas por carbono e nitrogênio. Então, aplicando a fórmula para a espécie cianeto, em relação ao carbono, nós vamos ter uma carga formal igual a -1. Enquanto para o nitrogênio, nós teremos uma carga formal igual a 0. Então, isso significa dizer que a carga do cianeto, esta carga negativa, ela está localizada em relação próxima ao átomo do carbono, já que ele tem uma carga -1, enquanto o nitrogênio possui uma carga 0. Para você treinar, sugerimos que você faça o cálculo de carga-massa para estas duas espécies possíveis, que seria a molécula do dióxido de carbono. E aqui nós temos à direita as estruturas dessas duas moléculas, e aí você vai determinar qual é a espécie mais estável. Lembrando que a carga formal que estiver mais próxima de 0 será a que possui uma maior probabilidade de existência real. Agora nós vamos falar um pouco sobre a estrutura de ressonância. A estrutura de ressonância, na verdade, seria um híbrido entre duas possíveis estruturas. E aqui nós temos logo à esquerda a combinação das cores azul e amarelo gera a verde. Isso é apenas para simbolizar o que seria o estado híbrido. A cor verde seria o híbrido, seria a mistura de dois componentes anteriores, azul e amarelo. Do mesmo modo, em química, acontece as moléculas no estado híbrido. Veja que a estrutura do ozônio, nós temos 3 átomos de ozônio, na qual 2 átomos fazem uma dupla ligação e um terceiro átomo uma ligação do tipo dativa. E aí nós temos duas possibilidades, né? Esse híbrido entre essas duas possibilidades vai nos dar a estrutura real, que seria a estrutura híbrida do ozônio. Logo aqui à direita nós temos os comprimentos de ligação. Perceba que os comprimentos de ligação entre os átomos de oxigênio, neste caso, são iguais a 1,278 angstrom. Ou seja, se ambos os comprimentos de ligação são iguais, significa dizer que não existe diferença entre as ligações químicas do tipo dupla ligação e ligação dativa. Então, na prática, não existe diferença entre esses modelos de ligação. Portanto, os conceitos que diferenciam ligação dativa comum da ligação dativa comum ou coordenada em relação a outra ligação dativa seriam apenas no plano conceitual, ok? Logo aqui mais à direita nós temos o mapa potencial de carga destas espécies, né, do ozônio, percebendo aqui que existe uma maior densidade de carga em relação aos 2 oxigênios da extremidade. E estas são as nossas referências. Consulte aí as referências, caso tenha demais dúvidas ou ainda interesse de se aprofundar no assunto, ok? Dedique-se agora aos estudos e vai valer a pena o esforço que você impetrar.